Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Deixa os meninos se ajustarem nas salas. E aí nós vamos nos aquietar para ouvir a palavra de Deus. Efésios capítulo 6. Deixa a sua Bíblia aberta aqui, que é onde nós vamos meditar. Nós estamos trabalhando durante o mês de novembro o que nós chamamos de revisão de vida. A cada semana nós chegamos neste mês, paramos e perguntamos a nós mesmos como está estas 4 áreas da nossa vida. Nós começamos falando sobre a nossa vida espiritual. E o nosso parâmetro para medir a nossa vida espiritual foi o texto de Gálatas capítulo 5, fruto do Espírito. E aí nós, à luz do fruto do Espírito, perguntamos a nós mesmos que nota nós poderíamos receber e dar, irmã Suzana, diante dos valores que Gálatas 5, 22 nos apresenta. Amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Diante dos valores que Gálatas nos apresenta, nós perguntamos, se nós recebêssemos uma nota de como nós estamos vivenciando Gálatas 5, 22 e 23, que nota nós daríamos? E aí a gente parou para perguntar a nós mesmos como está a nossa vida espiritual. No domingo seguinte a gente falou sobre a nossa vida relacional. Como estão os nossos relacionamentos? Que balanço a gente pode fazer no ano de 2023 sobre os nossos relacionamentos? E aí uma das verdades mais profundas que nós aprendemos no segundo domingo desse mês foi que não basta apenas perdoar, é preciso restabelecer. Não basta apenas perdoar, mas nós precisamos refazer relacionamentos quebrados. Porque às vezes nós até perdoamos e falamos assim, eu te perdoo, mas não quero mais nem saber de você. Que perdão é esse que não restaura relacionamentos? Que perdão é esse que não é completo a ponto de se relacionar novamente? Então, quando nós falamos de perdão e de vida relacional, nós falamos sobre cultivar relacionamentos saudáveis. Domingo passado, nós falamos de vida financeira. E aí nós paramos para meditar e pensar sobre como nós estamos lidando com as nossas finanças. E nós fizemos uma reflexão à luz de diversos textos bíblicos, mas em especial quando Jesus nos ensina: aonde está o teu tesouro, está o seu coração. E aí nós aprendemos muito com Jesus de como lidar com as nossas finanças. E nós estudamos o texto de Paulo quando ele diz que nós precisamos não nos conformar com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento. Ou seja, o mundo em que nós vivemos, ele é um mundo consumista. Ele é um mundo que quer nos levar a dever, comprar, comprar, comprar. E isso tem feito muitos de nós escravos. E aí nós aprendemos o desafio de ter uma vida financeira saudável. E aí a gente partiu aqui de um princípio. A grande questão não é quanto eu ganho. A grande questão é quanto eu gasto. Isso é um desafio para nós, porque muitas vezes nós só estamos pendurados financeiramente porque nós gastamos mais do que a gente podia gastar. Mas nós gastamos mais por quê? Porque nós somos influenciados por esse mundo, que a gente tem que comprar, 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 e tem hora que a gente compra coisas que nós não precisamos, para agradar pessoas que não precisam ser agradadas, e nós acabamos sendo enrolados nisso, acabamos sendo endividados, e isso traz um mal terrível para nós. Hoje nós vamos falar sobre trabalho, que é um outro tema muito importante na nossa vida. Quando a gente pensa sobre trabalho, e ser um tema muito importante na nossa vida, trabalho de contexto a contexto tem diferentes formas de se enxergar.
culturas pensam a forma e a relação do trabalho diferente. Mas a grande maioria dos países tem-se por compreensão que uma jornada de trabalho se resume em cerca de 40 horas semanais. Ou seja, 8 horas por dia. Sabe o que isso significa? Que quase um terço da nossa vida, nós passamos aonde? No trabalho. É por isso que fazer uma reflexão de vida, quando um ano está encerrando, sobre a minha vida profissional, sobre como eu lido com o trabalho, sobre como eu lido com as circunstâncias que envolvem o trabalho no meu dia a dia e na minha vida, é muito importante para nós. Sabe por quê? Porque um terço da nossa vida tem relação com o trabalho. Imagine, de 24 horas por dia, em média, nós trabalhamos pelo menos 8. E tem uma turma aí que 8 é só para começar. Não é verdade? Quantos de nós trabalhamos 10, 12 horas, 13, 14 horas por dia? Na nossa lida, no nosso dia a dia, para honrar os nossos compromissos, cuidar da nossa família. Então nós precisamos hoje parar e perguntar: como está a minha vida profissional? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Se você fosse o seu chefe, que nota você daria para você mesmo? Para aí e pergunta. Se você fosse o seu chefe, lá no seu trabalho, e aí, que nota você daria para você mesmo? E mais, você se contrataria? Você teria coragem de contratar você mesmo? Olha que assunto interessante. A gente fala pouco sobre trabalho na igreja. A gente fala pouco sobre a teologia do trabalho na igreja. E na verdade, às vezes nós nem mencionamos esses temas. Passamos anos, saímos anos, e talvez você nunca ouviu uma mensagem relacionada a trabalho. Como nós não vamos falar de algo que ocupa um terço da nossa vida e que a Bíblia tem respostas sobre isso? E que a Bíblia tem ensinamentos muito importantes sobre isso? E se você começasse a parar e fazer uma avaliação de como anda a sua vida profissional, que nota você daria a você como profissional que você é? Que nota você daria a você nas suas relações no trabalho? E aí tem uma turma aqui que está na escola ainda, mas quando pergunta lá, qual a sua profissão, você coloca o quê? Estudante. Que nota você daria a você como estudante? Já que esse é o seu trabalho. Que nota você colocaria à luz daquilo que você está fazendo? Boa reflexão, né? Aí você diz assim: pastor, eu não me contrataria, eu sou tão nó cego. Olha, a minha entrega é tão baixinha. Eu sou aquele famoso abelha, eu passo lá de vez em quando e sumo. Mas você não é esse não, em nome de Jesus você não é assim não. Sabe por que você é um servo de Deus? E hoje nós vamos aprender os princípios bíblicos acerca do trabalho. A primeira coisa que eu preciso lhe dizer acerca do trabalho é você tirar da sua cabeça que trabalho é fruto do pecado. Há um pensamento, há um equívoco em achar que trabalhar é consequência do pecado na vida da humanidade. E tem gente que até ensina isso. E aí tem gente que quando levanta segunda, ainda bem que só tem uma, né, irmãos? Se tivesse duas não é brincadeira não. Aquele que você levanta cansado assim, Juvaldir, e aí diz assim: ô Adão, por que tu foi pecado? Agora eu tenho que trabalhar. Quantas vezes a gente até não falou isso, não é verdade? A gente tem uma concepção que o pecado trouxe à humanidade o trabalho. E esse é um erro muito grande, erro bíblico teológico. Sabe por quê? Porque quando Deus cria o homem e a mulher, quando Deus cria Adão, antes do pecado, Gênesis capítulo 2, verso 15,
O Senhor vira para Adão e diz assim: e o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. Então, antes do pecado, Adão já tinha recebido a ordem de cuidar do jardim e cultivar o jardim. Então o trabalho na vida humana não é consequência do pecado. O trabalho na nossa vida é uma bênção de Deus. Posso ouvir um glória a Deus aí, meu irmão? Meu irmão, nós tivemos comida essa semana na mesa da nossa casa, pela graça de Deus, mas é porque alguém trabalhou. Isso é muito importante ter essa compreensão. Por quê? Porque nós estamos perdendo a cultura do trabalho. Nós estamos perdendo a cultura da busca, do desenvolvimento, e que nós, os protestantes em especial, sempre fomos favoráveis. Por quê? Porque é bíblico. No entanto, a gente pega um texto de Gênesis 3 e faz dele essa interpretação, quando o Senhor, após o pecado, 3:17 a 19, diz ao homem assim: ao homem Deus disse: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita a terra por sua causa, com dor dela você comerá todos os dias da sua vida. A consequência do pecado não foi o trabalho, a consequência do pecado foi estragar aquilo que Deus fez. É a consequência que o mundo está gemendo, a terra está gemendo por causa do pecado. E agora nós temos que trabalhar muito mais para colher aquilo que era natural. Por exemplo, olha como está o clima no planeta. Por que o planeta está gemendo? Porque o homem é mau, porque o homem é ganancioso, e ele agride a própria criação de Deus. E quando nós agredimos o planeta, é por isso que crente não é crente sujão que joga lixo na rua, crente que joga lixo pela janela do carro. Crente é alguém que cuida, discípulo de Jesus é alguém que cuida de toda a criação. Nós precisamos aprender isso, que a criação foi Deus que fez, mas o mundo geme. Por que o mundo geme? Por causa do pecado, por causa da ganância. Nós agredimos a natureza. É disso que o Senhor está falando. Não está dizendo que o pecado trouxe o trabalho, mas agora, por causa do pecado, nós vamos ter que trabalhar muito mais para ter aquilo que lá no Éden era natural, porque a terra estava na sua perfeita ordem. É essa a interpretação do texto. Mas a gente gosta de botar a culpa em alguém, e sempre o Adão vai levar a culpa. Adão, por que você pecou? E agora eu tenho que levantar segunda, 6 da manhã para ir para o serviço. Não, isso não é culpa do Adão, não. Levantar 6 da manhã para ir para o trabalho, coloca uma coisa no teu coração, em nome de Jesus, é um privilégio que Deus nos deu. Sabe por quê? Porque tem muita gente que queria levantar amanhã para ir para o lugar que você está, e ela não tem a vaga que você tem. Vou repetir isso. Tem muita gente que amanhã queria levantar para estar onde você está, e ela não estará, porque ela não tem a vaga que Deus lhe deu. Só que para nós, às vezes, nós reclamamos, porque o nosso coração é reclamão, irmãos. Se está quente, a gente reclama. Se está frio, a gente reclama. Se está chovendo, a gente diz que está chovendo demais. Se está sol, a gente reclama do sol. Sempre para nós tem uma coisa ruim. O ser humano é assim. Você dá ouro em barra para ele, ele quer em pó. Se você dá em pó para ele, ele quer em barra. Isso é o ser humano. É por isso que nós precisamos entender a relação bíblica com o trabalho. É por isso que nós precisamos compreender o que a Bíblia ensina sobre o trabalho. E é por isso que eu quero convidar você, se ainda não abriu a sua Bíblia, Paulo agora, ele está fechando a carta à igreja em Éfeso. E ele está escrevendo as palavras finais para uma igreja que ele tinha muita intimidade, Evert. Por quê? Porque ele é aquele que pastoreou aqueles irmãos desde o início.
Ele é aquele, Márcia, que conhecia essa igreja na sua intimidade. Ele era um pastor que ficou vários anos em Éfeso, e ele então, conhecendo esses irmãos, ele poderia tratar de coisas que talvez ele não trataria com gente que ele não conhecesse. A intimidade de Paulo com a igreja de Éfeso era tão grande, que quando ele está voltando para Roma, ele para em Mileto e chama esses irmãos, está lá em Atos capítulo 20, e os líderes daquela igreja vêm até Paulo, e diz o texto bíblico que quando eles se encontram, eles começam a chorar copiosamente. E a intimidade de Paulo, do apóstolo Paulo com essa igreja era tão grande, que a esta igreja, irmão Marquinhos, sabe o que Paulo diz? Aquele texto que nós amamos, né? Tão lindo de Paulo, quando ele diz: em nada tenho a minha vida por preciosa, antes que cumpra a carreira, o chamado a qual o Senhor me convocou. Paulo disse isso para quem? Para os líderes da igreja em Éfeso, porque na sua compreensão, aquele seria o último encontro. Ele iria para Roma, ele seria preso, e eles não se encontrariam mais. E ele está dizendo que a minha vida se cumpra o que Deus quer que cumpra. Ainda que eu morra por causa do Evangelho, ainda que eu seja preso por causa do Evangelho, a intimidade de Paulo com eles era tão grande que ele menciona esta situação. É tanto que a carta de Paulo a Éfeso, pessoalmente, estudante da Bíblia desde menino, é uma das que eu mais gosto por causa da sua profundidade. Paulo fala com Éfeso da salvação. É em Efésios que nós aprendemos que pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, e não vem das obras para que ninguém se glorie. É na carta de Paulo a Éfeso que ele vai tratar sobre o selo do Espírito Santo. Todos aqueles que creem em Jesus são selados com o Espírito Santo. É na carta de Paulo a Éfeso que ele vai falar da unidade do corpo, que um corpo unido, bem ajustado, ele cresce. É na carta de Paulo a Éfeso que ele vai falar dos deveres domésticos. Gente, só dá pitaco sobre família quando você tem intimidade. E Paulo tinha tanta intimidade com esses irmãos, que ele vai não só falar sobre família, mas ele vai dizer o propósito de Deus. E ele vai falar que o homem deveria honrar a sua esposa, o homem deveria amá-la como Cristo ama a igreja. E ele vai falar também de maneira muito especial que as mulheres deveriam honrar os seus esposos. E ele vai mostrar o padrão bíblico para o casamento. E ele vai falar que assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher deve estar sujeita ao seu marido. E os homens gostam desse texto, né? E a gente gosta, e diz: as mulheres devem ser submissas. Sim. Você sabe o que significa a palavra submissão? Sub, por baixo de uma missão. As mulheres estão por baixo de uma missão, a missão do homem. Qual é a missão do homem para com a mulher, para com a esposa? Qual é, homens? Amar a esposa como Cristo. O que isso significa? Dar a vida por ela. É isso. O marido tem que dar a vida pela esposa. É isso que Paulo está ensinando. E quando um homem dá a vida pela sua esposa, é muito fácil uma esposa ser submissa a um marido que dá a vida por ela. É esses os conceitos que Paulo está ensinando. É essa profundidade do que Paulo está ensinando. Só que aí Paulo vai terminar o capítulo 6, e é onde ele vai falar da armadura de Deus. Antes dele falar da armadura de Deus, ele fala de relacionamentos. E ele fala de relacionamentos nos dois lugares onde nós gastamos a maior parte do tempo da nossa vida. Ele fala de relacionamentos em família e ele fala de relacionamentos no trabalho. Interessante isso. Ele faz questão de ensinar os irmãos sobre como eles deveriam se comportar em casa. E aí ele fala de pais e filhos, capítulo 6, verso 1. Filhos, obedeçam os seus pais no Senhor, por isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo ocorra bem com você e você tenha uma vida longa sobre a terra. Filho, você quer ser bem sucedido? Honra o seu pai. Honra a sua mãe. Filho, você quer viver bem, você quer ser abençoado, você quer ser alguém bem sucedido em tudo que você faz? Honra o seu pai e a sua mãe. Ouça o seu pai, ouça a sua mãe, que você vai se dar bem, porque existe um mandamento sobre isso, que é a promessa de Deus sobre isso. Ele também fala aos pais:
Pais, não irritem os vossos filhos à ira, mas tratem de criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. É interessante que esse texto diz que um pai pode irar um filho. Mas este mesmo texto diz que um pai deve disciplinar e ensinar o filho. Nós somos uma geração em que os filhos muitas vezes querem até usar esse texto para dizer: pai, o senhor está provocando a minha ira. Não. Muitas vezes os filhos estão ficando irados com os pais quando eles são disciplinados. Nós somos uma geração aonde se perdeu a disciplina. E quando um pai disciplina um filho, quando um pai o senhor está mirando, e a Bíblia diz que o senhor não pode irar você porque você está sendo admoestado. Um filho que fica irado com um pai, quando é admoestado em amor por um pai, ele tinha que pedir perdão a Deus e ao pai, porque ele está quebrando um mandamento bíblico, ele está desonrando os pais. E por que nós temos uma geração em que tem uma moçada nova morrendo aí? Nós nunca tivemos tantos jovens morrendo como nós temos agora. Por quê? Porque é uma juventude que deixou de honrar o pai e a mãe. Quando você deixa de honrar o pai e a mãe, você vive pouco. É isso que o texto está dizendo. Paulo então trata sobre relacionamento em família, e agora ele vai falar sobre trabalho. E olha o que ele diz sobre trabalho. Paulo agora está encorajando o povo de Deus a honrar o Senhor com o trabalho. Verso de número 5. Quanto a vocês, servos, e aqui a gente poderia usar a expressão trabalhadores, sem nenhum problema, tranquilamente. Quanto a vocês, servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que para cada um que fizer uma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E a vocês, senhores, e aqui senhores poderia trocar por patrão, sem nenhum problema, e a vocês, patrões, façam o mesmo com os seus empregados. Deixem as ameaças, faça, sabendo que o Senhor é tanto deles como de vocês, ou seja, é o Senhor dos empregados e é o Senhor dos patrões. E Ele está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. A Nova Versão Internacional, eu acabei de ler o texto na Nova Almeida Atualizada. A Nova Versão Internacional traduziu para o português esse texto da seguinte maneira: filhos, ou melhor, servos, quanto a vocês, obedeçam os seus senhores aqui na terra como temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados para agradar os chefes, mas como servos de Cristo, fazendo de coração segundo a vontade de Deus. Paulo estava encorajando aqueles discípulos de Jesus que estavam em Éfeso, em que a vida deles glorificavam a Deus na relação do trabalho. Paulo estava mostrando a eles que eles deveriam ter uma vida responsável e uma vida íntegra como um discípulo de Jesus também no trabalho. Porque muitos de nós há uma desassociação muito clara de quem nós somos na igreja, quem nós somos em casa e quem nós somos no trabalho. E Paulo está dizendo que no trabalho nós precisamos ser quem nós também somos na igreja. Porque senão muitas vezes o que vai acontecer? Nós vamos ter uma vida dupla. A gente chega aqui no domingo, é uma bênção, glória a Deus, aleluia. Chega de segunda a sexta lá no seu trabalho, ninguém sabe que você serve a Deus, e o seu comportamento, a sua vida, o seu relacionamento com as pessoas que estão ao seu lado é de alguém que parece que no domingo não veio ao culto. É disso que Paulo está dizendo.
Paulo está dizendo que a nossa relação agora tem que adorar ao Senhor. E aí ele nos dá algumas orientações. E a primeira verdade que Paulo nos dá acerca do trabalho, sabe o que é? Que nós devemos, como servos, trabalhar aonde Deus nos colocou com a motivação correta. Aí eu pergunto você tem a motivação correta aonde Deus te colocou? Você já entendeu qual é a vontade de Deus, do porquê você está ali? Você compreende a motivação? Qual é a motivação correta? A motivação correta no nosso dia a dia e na nossa relação com o trabalho é servir aonde nós estamos servindo, como se nós estivéssemos fazendo para quem? Para quem? Para Deus. Paulo está dizendo que quando eu, como pedreiro, pego um tijolo e vou assentar, eu devo assentar aquele tijolo como se eu estivesse assentando para Deus. Paulo está dizendo que eu, como médico, quando alguém entra no consultório e que eu vou atendê-lo, eu preciso atendê-lo como se eu estivesse fazendo para quem? Para Deus. Paulo está dizendo que eu lá como balconista, eu que sou comerciário, eu que sou funcionário público, eu que sou vendedor, eu que sou líder de equipe, eu que sou empresário, eu que faço qualquer coisa, o que eu estiver fazendo, eu preciso estar fazendo como se eu estivesse trabalhando para quem? Sabe o que Paulo está dizendo? Você não pode ser uma coisa no domingo e outra na semana. Você não pode no domingo querer trabalhar para Deus e dizer que faz para Deus, mas na semana o seu testemunho, a sua forma de agir é uma forma em que Deus nem sequer é lembrado. Paulo está nos mostrando que nós precisamos ter a motivação correta. E Paulo vai nos mostrar que nós devemos fazer como se estivéssemos fazendo para Deus. Agora, por que nós não conseguimos durante a semana, muitos de nós, fazermos como se fizéssemos para Deus? Já parou para imaginar isso, Jetro? Sabe por quê? Porque nós não fazemos para Deus. Se nós não fazemos nem sequer para Deus, como durante a semana eu vou fazer algo para um homem na mesma proporção que eu faço para Deus? Com todo respeito, esquecemos o que de fato glorifica a Deus, e eu não tenho nem perspectiva de glorificar a Deus com o meu serviço, quanto mais no meu trabalho. Uma das coisas mais desafiadoras em ser igreja nessa geração são voluntários. Nós nunca temos tempo para nos voluntariar nas coisas do Senhor, a nossa agenda está sempre cheia, nós não podemos mais participar de quase nada. E aí os líderes das equipes ficam o tempo inteiro dizendo assim: pastor, a gente até gostaria de fazer mais, mas está faltando gente que queira servir. Aí sabe o que está acontecendo? Como nós perdemos a perspectiva do serviço para Deus, se eu nem sequer sirvo a Deus, honro Deus com o meu trabalho, na obra dEle, honrando a Ele com a perspectiva que tudo que eu faço aqui, seja limpar o templo, seja fazer a cesta, seja estar no do amor, seja servir ali na recepção, seja servir na música, seja servir com as crianças. Como nós perdemos a percepção de servir a Deus, automaticamente, lá no trabalho, a gente não nem sequer vai conseguir fazer um comparativo. E aí eu vou mais.
muitos de nós, Deus não é mais prioridade na nossa vida, e o trabalho acabou tomando o lugar de Deus. E ainda é pior ainda, não que a gente não deva trabalhar, não é isso, mas nós fomos engolidos pelo trabalho. Paulo está dizendo que eu tenho que ter uma perspectiva correta, e a perspectiva correta: eu sirvo a Deus com alegria, eu honro a Deus com alegria, eu sirvo ao Senhor, e servir a Deus será o meu padrão de vida. E como eu sirvo a Deus com alegria, agora eu vou servir no meu trabalho da mesma maneira. Mas existe uma apatia no serviço, existe uma apatia em poder de fato servir e honrar o Senhor. E aí o que ocorre? Consequência disso, nós temos uma geração que não consegue servir ao Senhor. E aí Paulo vai dizer: nós devemos fazer como fazemos para Deus. E ele vai dizer: eu não devo servir por medo, eu não devo servir o meu patrão com temor ou tremor, e eu devo servir ele, honrá-lo, respeitá-lo. Mas é interessante que Paulo vai dizer uma coisa que me chama muita atenção. E aí ele vai dizer assim: não sirva somente para agradar as pessoas. Em outra versão, não sirva apenas quando você está sendo vigiado, somente para agradar as pessoas, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Isso aqui é uma coisa terrível. O chefe apareceu, eu estou trabalhando. O chefe virou as costas, eu estou, eu estou roubando o tempo de alguém. Isso é uma das coisas. Nós somos uma geração que às vezes nessa relação de trabalho, nós servimos não com amor, mas nós passamos a fazer aquilo apenas no sentido de obrigação. Eu vou ali obrigado, eu vou com a cara amarrada, tudo que alguém falar eu já estou chateado. O nosso maior desafio, quem lida com equipes, quem está trabalhando com pessoas, irmãos que são empreendedores, quando você fala com qualquer pessoa hoje que é empresário, que contrata gente, qual é o maior desafio, Márcio? Falta vaga? Falta gente. O grande problema hoje no mercado de trabalho, irmãos, não é que não tem vaga. O que está faltando é gente com sangue no olho, com vontade de lutar, vontade de vencer, que não chegue numa entrevista de emprego querendo ganhar mais do que o diretor da empresa. O problema é que nós somos uma geração que nós queremos começar onde os outros estão terminando. E uma geração que qualquer coisa é um mimimi terrível, qualquer coisa é muito, tudo é nesta relação, principalmente de trabalho. Agora tudo é abusivo, tudo é processo. Por quê? Porque nós entramos numa relação onde nós nos tornamos sensíveis demais. Nós nos tornamos, e aí tem até alguns comentaristas e gente que escreve que nós somos uma geração de porcelana. Ah, irmãos, como era bom aquela geração que era caneca esmaltada, que aguentava tranco, que saía cedo, chegava tarde e cuidava da sua família com amor. É por isso, irmãos, que um dos maiores desafios que essa geração tem na relação matrimonial são, e agora eu preciso dizer isso com temor e tremor diante de Deus, são homens que muitas vezes não assumem o seu papel dentro de casa. Homens que precisam aprender a ser homens. Vivam como de fato provedor, assuma o seu papel, seja homem. Davi vira para o seu filho e diz: Salomão, seja homem. Eu brinco sempre aqui, mas falo com as jovens da igreja: presta bastante atenção. Se você casar com um cabra preguiçoso, você está enrolada, minha filha. Você vai ter que lutar demais. É para você e para ele. E aí eu brinco, né? Ele tem caixa de ferramenta? Esses homens que não tem caixa de ferramenta, a coisa é séria. Mas outro dia eu já levei pastor, eu não tenho caixa de ferramenta.
É apenas uma brincadeira, mas é para dizer que nós somos uma geração em que muitos de nós não aprendemos a fazer as coisas mínimas que uma casa precisa, que um homem precisa fazer, que um servo de Deus precisa se posicionar, e aí a gente diz, poxa, o mercado de trabalho está difícil, poxa, a coisa está difícil, eu não consigo emprego. Claro, tu não para em lugar nenhum, cara. Tu começou lá semana passada, era para chegar às 8, tu chegou o primeiro dia às 8, no segundo dia tu já chegou atrasado. Moço, tem um colchão que anda agarrado nas suas costas, separa desse colchão. Aí depois tu quer o quê? Segundo dia tu chega atrasado, terceiro dia tu chega atrasado, aí tu chega lá, faz duas coisas, tá aqui ó, e a primeira pergunta que tu fez, quanto eu vou ganhar? Ah, meu irmão, faz essa pergunta não. Faz essa pergunta não. Pergunta o que você vai fazer. Pergunta o que você pode fazer para melhorar aquele lugar. Começa a sonhar para aquela empresa crescer. Começa a sonhar para você ser bênção naquele lugar. Começa a sonhar para você ser instrumento de Deus naquele lugar. Começa a ter uma visão em que Deus vai te levar e vai te abençoar ali. Mas você chega lá já no primeiro dia, você já arruma um defeito de um monte de coisa. Você já chega sabendo de um monte de lei que é o seu direito. Dever que é bom, necas. Irmãos, tem que falar isso na igreja. Sabe por que tem que falar isso na igreja? Que nós somos uma geração que muitas vezes os pais não falam mais. E nós temos que falar. Tem que falar. Por quê? Porque nessa relação de trabalho, quantas vezes nós temos visto, não permanece, não fica num lugar, sabe por quê? Por preguiça, irmãos. E a Bíblia diz, vai ter com a formiga, preguiçoso. Quer chegar no primeiro dia e já andar na janela. Quer chegar no primeiro dia, quer ganhar mais do que o chefe. O cara está lá há 30 anos, meu irmão, ralando. Você já quer chegar lá no primeiro dia no lugar dele. E já chega lá dizendo que ele está todo errado. Corta um pouquinho teu salto, meu filho. Chega manso, chega humilde, chega com o coração tranquilo, queira aprender, seja proativo. Seja proativo. Ah, meu turno é até 17h50. Deu 4h30, eu já comecei a arrumar as coisas. Meu irmão, para com isso. Para com isso. Aí depois, eu não fui promovido, eu não fui reconhecido. Cara, vai promover quem 2 horas antes já está com o coração fora daqui? Tu acha que as pessoas não notam isso não? Tu acha que o líder da equipe não está notando isso não? Mas por que nós agimos assim? Porque nós estamos fazendo como se fizéssemos para nós. Porque se nós estivéssemos aonde Deus nos colocou, entendendo que tudo que a gente vai fazer vai honrar a Deus, a gente iria esquecer hora, a gente iria fazer as coisas com alegria, a gente iria servir a Deus através da nossa atividade, da nossa profissão. Está fazendo um bolo para vender, faça como para Deus. Está fazendo uma parede, faça como para Deus. Está na equipe de segurança, está rodando no Uber, rode como para Deus. É isso que Paulo está dizendo. Está estudando, estude como para Deus. Essa é a primeira verdade. E aí vem uma coisa interessante. A relação do trabalho, por isso que aí vem a palavra salário. Eu tenho que terminar, irmãos, por causa da nossa hora. A palavra salário tem relação com recompensa. Vem de sal. Todos nós estudamos isso. Se recebia em sal, daí vem salário. Os proventos, é aquilo que a gente recebe fruto do nosso trabalho. Não é assim? E aí a relação trabalho, a gente sempre fica na expectativa de uma recompensa. Olha o que a Bíblia fala sobre recompensa, o texto segue. E a segunda verdade, quando nós servimos com a motivação correta, nós aprendemos que a recompensa virá do Senhor. Versículos 7 e 8. Sirvam de boa vontade, servindo como se estivesse trabalhando para o Senhor e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. Paulo está nos dizendo que cada ação justa realizada por você no seu trabalho, o Senhor vai te recompensar.
é o Senhor que vai te trazer a recompensa. Esquece da recompensa humana, mas sirva com alegria, sirva com o coração no lugar. Quando você esquecer a recompensa e servir com alegria, ela virá naturalmente, porque o Senhor não trabalha num coração ingrato, o Senhor não trabalha com um coração reclamão. É isso que o texto está dizendo. Sirvam de boa vontade, como fazendo para o Senhor e não para o teu chefe. Mas tu já chega de manhã com cara amarrada. Sabe por quê? Porque tu lembra do chefe. Vou encontrar o chefe. Tu não está indo por causa do chefe não, homem de Deus. Tu está indo porque o Senhor te colocou lá. Você está servindo ao Senhor. Naquela repartição pública, quando se atende aquela fila gigantesca, que às vezes você fica perturbado, e é um desafio quem trabalha com público, porque quem trabalha com público, muitas vezes, você recebe gente que está enferma emocionalmente, gente que está doente do coração, mas coração das emoções, gente que brigou em casa, está só esperando alguém para descontar. E aí a gente que trabalha com pessoas, a gente precisa ter um coração maleável, e a gente precisa ter um sorriso no rosto, porque o cara pode chegar nervoso do jeito que for. Quando você dá um sorriso para ele, diz: seja bem-vindo, o que eu posso te ajudar? Isso muda a história. Mas o grande problema é que a gente está fazendo como se fizesse para nós. E quando a gente faz como se fizesse para nós, a gente espera a recompensa não vem, a gente fica de fato chateado. Sabe por quê? Porque nós esquecemos que nós precisamos trabalhar com a motivação certa, e a motivação correta é fazer como fazemos para Deus. E quando nós fazemos para Deus, nós aprendemos que a recompensa virá, e ela virá do Senhor. Você está trabalhando pela promoção. Você está virado na promoção. Você não pensa em outra coisa, você só quer promoção. E aí você está servindo tanto pela promoção que você esquece que você está servindo ao Senhor. Aí a promoção não vem. Dia que você fizer para o Senhor, a promoção naturalmente vai vir. Honre a Deus com o que Ele colocou na sua mão. E aí o texto termina, e a gente para aqui. O texto termina sobre a terceira verdade. Patrões, sejam justos. Chefes, sejam justos. A Bíblia é maravilhosa. Ela fala do servo, do trabalhador, mas ela fala do patrão, ela fala do Senhor. E ela, ao mesmo tempo que ela fala que o servo deve servir com alegria, ela vira para o patrão e diz: seja justo. Seja justo. Sabe por quê? Porque ninguém chegou aonde chegou sozinho. Vou repetir isso. Ninguém chegou aonde chegou sozinho. A sua empresa não chegou aonde ela chegou sozinha. A sua repartição não chegou aonde ela chegou sozinha. Ela chegou porque tem gente que está ali dando sangue com você. Mas às vezes o patrão, o chefe, quando ele não tem essa consciência dada por Deus, ele acha que tudo foi por causa dele. E aí a Bíblia está dizendo: seja justo com seus colaboradores. Senhores, façam o mesmo com os seus servos. Deixa de ameaça. Tem gente que lidera na base da ameaça. Mas muitas vezes, e aqui, abro um parêntese, as ameaças também vêm muito fruto de uma geração que não se envolve. E às vezes tenta usar da ameaça para ver se reage. E aí a gente cria uma relação terrível, que ninguém vai a lugar nenhum. Não vá com ameaças, mas saiba que o Senhor é tanto seu, que está nos céus, como dos servos. É dos senhores e dos servos, e é Ele que não trata as pessoas com parcialidade. Patrões, sejam justos. Paguem salários justos. Honrem as pessoas que estão com você, porque você não chegou aonde você chegou sozinho. Termino te fazendo uma pergunta. Que nota você daria para a sua vida profissional? Vou só te fazer uma pergunta.
Você está trabalhando para honrar você mesmo ou você está trabalhando para honrar Jesus no seu trabalho? Quando você levanta de manhã, você levanta para honrar quem? É a Jesus, meu irmão. Quando você levanta de manhã, e amanhã é segunda-feira, nós vamos levantar cedo. Não sei você, mas eu 5 horas em diante nós já estamos de pé. Que nós vamos trabalhar amanhã. Amanhã é segunda. Amanhã tem uma jornada longa para a gente cumprir. Amanhã nós temos que responder, nós temos que prestar contas, nós temos que fazer relatório, nós temos que fazer uma série de coisas no nosso trabalho. E aí você vai dizer, segunda-feira difícil. Não, levanta amanhã e diz assim, Deus, obrigado porque hoje eu posso levantar e ir para o trabalho. Eu não estou desempregado. Deus, eu quero te honrar onde o Senhor me colocou hoje. Deus, eu quero chegar lá e eu quero fazer tudo para a tua glória. Deus, eu quero te honrar em todas as coisas. Senhor, eu quero lá onde o Senhor me colocou ser o melhor. Não é para ser reconhecido pelo meu chefe, não. Eu quero ser o melhor, é porque as pessoas vão ver a tua presença através do meu testemunho. Eu vou fazer as coisas com amor, eu vou fazer as coisas com coração grato, eu vou fazer as coisas com alegria, eu não vou ser aquela cara emburrada, eu vou ter proatividade, eu vou querer fazer aquilo que o Senhor me permitir fazer com alegria. Sabe por quê? Porque quando nós fazemos isso, Deus é glorificado através das nossas vidas. Aí eu pergunto a você e termino com essa pergunta: aonde você trabalha? Se as pessoas que estão ao seu redor dependessem do seu testemunho como um cristão no seu trabalho, elas serviriam a Jesus? Ou você é aquele cara que só chega atrasado? Ou você é aquele cara que enche de fofoca o ambiente do seu trabalho? Ou você é aquele cara que conversa mais do que deveria conversar? Ou você é aquela pessoa que reclama o tempo inteiro? Ou você é aquele camarada que não honra a Deus com o que Ele colocou nas suas mãos? Quem é você de segunda a sexta? Quem sou eu aonde Deus nos colocou? Quando nós fazemos lá, nós estamos honrando ao Senhor. Eu quero te convidar a ficar de pé e assim nós encerramos esta série hoje. Uma série de revisão de vida. Nós vamos cantar a primeira parte desse cântico, depois nós vamos nos assentar, que nós vamos ter a participação do balé com a gente hoje. E nós vamos ter uma oração de gratidão também no final, em agradecimento aos nossos irmãos da adoração, em especial os nossos ministros, porque hoje na nossa denominação se celebra também o dia do ministro de adoração. Mas vamos agora adorar ao Senhor. Mas eu pergunto a você, quem é você de segunda a sexta? Quem é você lá no seu trabalho? Você glorifica a Deus? Talvez você está dizendo assim, pastor, eu vim aqui hoje, estou ouvindo mensagem sobre trabalho. Sabe por quê? Porque a nossa fé tem que ser além do domingo. A nossa fé tem que refletir na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Nós não somos crentes apenas no domingo à noite. Nós somos crentes todos os dias. Isso precisa aparecer no nosso dia a dia. Vamos adorar ao Senhor.